Hello, vamos entrando. Olha a música. Antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre os predadores, né? Esses predadores que são internos, esses predadores que são externos, e que a gente tem um conto histórico, né, que é o Barba Azul, que ele fala um pouco sobre esses predadores que a gente tem. E à medida que a gente for conversando, a gente vai entendendo como que a gente lida, né? O que a gente faz. Porque eu tenho certeza absoluta que tu já passou por alguma das coisas que a gente vai conversar hoje aqui, tá certo? Deixa eu só colocar aqui o nome do título para quem for entrando. Barba Azul. Inclusive vocês que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Então, a gente vai falar sobre esses predadores internos, que muitas vezes o predador, perfeito, que muitas vezes nos ajudam a nos sabotarmos, né? E também esses predadores externos, que a gente pode pensar, por exemplo, em relacionamentos onde a gente vive situações de abuso, que a gente vive situações onde a gente tem as nossas questões mais íntimas negligenciadas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Pra gente começar, a gente já vem falando aqui de contos, então vocês já estão familiarizadas, não precisa adentrar nisso. Então a gente já vai começar falando do conto mesmo do Barba Azul. E eu gostaria que tu prestasse bem atenção, sentindo como que tá ressoando aí pra ti, certo? Eu não vou ler o conto mesmo, porque é grande e aí vai tomar muito nosso tempo. Porém, se vocês fizerem questão, pode escrever aqui que eu disponibilizo ele lá no nosso canal do Telegram, tá certo? Vamos lá. Quem é o Barba Azul? Então, reza-se a lenda que em um convento, em uma montanha bem alta, bem distante, existe um fiapo de uma barba azul guardada. Por que tá lá? Como que chegou lá? A gente não sabe. Mas o fato é que essa barba azul, esse fiapo dessa barba azul, é de um homem gigantesco, né? É apaixonado por mulheres e que ele tem essa barba azul. É uma pessoa assim meio distinta. E aí, na história, na lenda, existem 3 irmãs que esse Barba Azul, ele tá ali tentando se chegar em alguma delas, se chegar, né, pra de repente ter uma relação com alguma delas. As 2 irmãs mais velhas meio que ficam muito desconfiadas disso ali, e a irmã mais nova, que é mais ingênua, meio que fica tentando entender o que é que tá acontecendo. E aí ele, querendo mostrar o quanto que ele era gentil e carismático, etc., convida elas para dar um passeio no bosque, leva até a mãe. E aí elas vão, e é super divertido, e ele enche elas de guloseimas, né? Então, assim, super divertido, e elas voltam comentando isso. O quanto que foi divertido, e não. E aí, a irmã mais nova começa a entrar num ápice de uma fantasia já conhecida por nós mulheres, onde fica idealizando, né? Onde fica observando que mas a barba dele nem era tão azul assim. Então aquilo que era distinto, que era esquisito, começa a ter um outro olhar por essa jovem mais ingênua. E eis que o Barba Azul pede ela em casamento e ela se convence de que, ok, vou casar com ele, vai ser ótimo. Se casam e tudo mais. Já casados, passa um tempo e ele precisa fazer uma viagem. E ele faz as recomendações para ela. Ele mora num castelo gigantesco, cheio de quartos, empregados, rico, enfim, um monte de coisa. E aí ele dá um punhado, né, de chaves para a esposa e diz, olha, nesse dia que eu vou estar fora, você pode fazer o que quiser, você pode sair para cavalgar, você pode entrar em todos os cômodos da casa, ver tudo que tem, tá aqui as chaves. Aí você só não pode pegar nessa única chavezinha, que era uma chave menorzinha, com arabesco, diferenciada das demais, né? Ela, ok, vá lá, seja feliz na sua viagem, estarei aqui lhe esperando. E aí ele fala, né, você pode convidar suas irmãs pra virem pra cá, fiquem à vontade e tudo mais. E ela faz o convite, chama as irmãs vão lá, ficam com ela. E quando as irmãs chegam, a primeira coisa que elas perguntam, né, quais foram as recomendações, e a colega, a irmã mais nova, fala, ele só disse que eu não posso mexer nessa chave. E virou um desafio. Talvez vocês também tenham um pouco disso dentro de vocês, né? Virou um desafio de curiosidade. Meu Deus, que chave é essa? Abre que porta? O que é que tem nessa porta? Vamos descobrir. As irmãs mais velhas, né? E aquilo virou uma aventura. Elas passaram o dia, né?
olhando as portas de todo o castelo, que tinham 3 andares, até que já olharam tudo, quarto com mantimento, quarto com dinheiro, quarto com tudo que vocês imaginarem. Quando chegaram a última chavezinha, meu Deus, cadê essa porta? E aí elas escutam umas voadinhas, né? Tipo assim, a porta... E quando elas olham, a porta se fecha sozinha. Aí elas, não, vamos abrir, o que é? Quando elas abrem, tudo escuro, pegam vela pra ver o que é, porque não tem luz. E aí quando elas veem um monte de esqueleto. E a gente já conversou do conto da mulher esqueleto, né? Encontro passado. Tá aí gravado pra vocês assistirem. E aí... E sangue. E aí elas ficam extremamente assustadas, sem entender direito o que é aquilo ali. E vão tentar limpar a chave que tá com sangue. E vão tentar de todo jeito. E coloca teia de aranha, e coloca no fogo, e coloca cinza. E nada faz a chavinha parar de sangrar. E aí a esposa, não, então eu vou colocar no guarda-roupa, que eu escondo e é de que eu perdi. Né? Bom dia, gente. Bom dia, PH. Sejam bem-vindos. E aí... ela coloca lá no guarda-roupa, ele chega no dia seguinte, né? Pergunta como foi, ela diz que foi tudo bem, não. Ela também pergunta a viagem, foi tudo bem. E ele pede as chaves de volta. Mas bateu o olho, ele sente falta da chavinha. E quando ele questiona ela, não, fui andar de cavalo, perdi. Mas quando ele abre o guarda-roupa, tá lá as roupas tudo manchadas de sangue, porque a chavinha tinha ficado lá em cima, não para de sangrar. E aí, beleza, né? E aí ele disse, então você é a próxima. E aí puxa ela pelos cabelos e vai arrastando pelo corredor até que chega na porta, a porta se abre sozinha, então tem aquele quê de mistério ali. E quando ela se vê se colocando na mesma situação que todas aquelas mulheres que viraram um esqueleto estão ali dentro, aí ela implora, pelo amor de Deus, deixa eu fazer minha última oração pra eu aceitar a minha morte e tudo mais. E aí ele, ok. Nessa hora ela tá sendo astuta. Porque ela vai, onde as irmãs estão, e pede para as irmãs pedirem ajuda aos irmãos. Então, enquanto ela fica ali na janela gritando, e aí, irmãs, eles estão vindo? Aí elas falam, né? Estão ainda distantes, estão chegando, não. Quando estão chegando, é quando o marido pega, e aí imediatamente os irmãos entram e capturam o marido, Barba Azul. E aí a história dá-se por fim, e finalmente a irmã mais nova, ela está livre. Né? Então, este é o conto. E aí, se questiona, né? Já começa a se questionar o que é que mexe, reverbera aí dentro de ti. Por quê? Como a gente já vem conversando, cada conto desse, cada história, ele é recheado de arquétipos. E quando a gente fala de arquétipos, fala de simbologias que também estão dentro da gente, que também nos atravessam. Então, é como se cada uma dessas coisas também falassem da gente. Por exemplo, o Barba Azul, ele pode ser interpretado como o nosso predador natural, né? E que também pode estar associado nas relações. Talvez assim vocês vão se identificar mais, mas eu vou falar dos dois contextos. As irmãs mais velhas é como se fosse aquela sabedoria mais inata da experiência que a gente tem, aquele fundinho lá dentro de intuição que diz, o caminho é esse, não vai por aqui não, vai por aqui, né? As chaves seria o portal do conhecimento, o portal de que quando você tem conhecimento, você se salva. Esse é o canal, assim, de você realmente se salvar. E esse portal, ele é feito por perguntas, que eu vou te dizer aqui algumas perguntas que a Clarice, a autora, Clarice, ela traz de uma forma que a gente precisa sempre se questionar. Que é, por exemplo, uma das perguntas, o que é que tá por trás? Né? O que é que tá por trás da porta? O que é que tá por trás dessa relação? O que é que tá por trás dessa autossabotagem? O que é que tá por trás desse inimigo interno ou externo? O que é que tá por trás dessa relação que eu sinto que não tá legal? O que é que tá por trás? É uma das perguntas, assim, primordiais. E aí eu quero trazer aqui uma partezinha pra ti que fala muito do caminho, que abre aspas pra Clarice, que ela diz o seguinte: o conto de fadas trata da transformação de 4 introjeções sombrias que para as mulheres são os objetos de controvérsia. E quando a gente fala de 4 introjeções, talvez vocês sintam que vocês já vivenciaram alguma dessas coisas que tá aí dentro, né? Que são: não veja, não tenha insight, não fale e não haja. Então, quando eu trago esses 4 pontos, essas 4 introjeções, talvez você rememore alguma situação que tu já tenha vivido com algum parceiro no trabalho, em alguma situação que soou abusiva, porque você não podia ver
o que estava acontecendo, né? Então você viu, você tem certeza daquilo ali que está acontecendo, mas alguém vem e te traz um ar de confusão. Você fica confuso, mas será que eu vi mesmo? Né? Porque a pessoa tá ali te questionando, não, você não viu nada não. E você, então realmente deve ter sido coisa da minha cabeça, né? Então são as introjeções, ou então não tem insight, né? Quantas vezes a gente é tolhida, podada, cortada em casa, socialmente, culturalmente, de que a gente não pode ter os nossos insights, que é nossa força, sabe? Não fale, não haja. Quantas vezes a gente tá lá, né, na rua, em algum lugar, e que é podada de novo de que não pode falar. Ó, quando a gente vai em tal situação, ó, silêncio, viu? E não faça nada, não, fique só quietinha, sendo linda, tá ótimo. Essa é a ação esperada. Inclusive tem outra parte que a Clarissa traz aqui, que se refere exatamente quando a gente entra nas relações de casamento, por exemplo, com esse monstro, com esse barba azul. Antes de eu continuar lá, eu vou só entrar nessa parte do casamento pra tu ver, ó. Ela diz o seguinte, essa aceitação do casamento com o monstro é um treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas. Faz com que elas ignorem sua intuição e se submetam ao predador. Então, quantas vezes, a Clarissa até traz aqui, desde novinha, gente, antes dos 5 anos de idade, a gente começa a ser induzida de que a gente tem que ser boazinha, que a gente tem que ser comportada. Então, não importa o que está acontecendo, a gente tem que estar lá dizendo... ok, não, tá tudo bem, né? Mantendo aquele ar de agradável. Mas será que tá agradável mesmo? E aí vem essas introjeções. Você não pode falar, você não pode ter insight, você não pode ver. Então, só seja boazinha. E aí, o que é que a gente deve fazer? Você pode estar me perguntando, né? Rani, beleza, isso aí de fato, tudo isso aí acontece, vivi isso daí, ou estou vivendo, às vezes estou até reproduzindo, né, com as minhas filhas, enfim, com sobrinhas, com pessoas que eu tenho acesso. Então, o que a gente deve fazer? Aí a Clarice fala, para expulsar o predador, precisamos fazer o contrário. Nós devemos, gente, abrir as coisas com as chaves, ou a força para ver o que está dentro delas. Devemos usar o nosso insight, nossa capacidade de suportar o que vemos, porque às vezes a gente vê, mas é tão doloroso que parece que a gente não vai suportar, né? E a gente quer correr, a gente quer fugir, a gente quer fazer qualquer coisa, mas não quer estar mais ali entrando em contato. Então a Clarice fala que a gente precisa ativar esse nosso insight para suportar aquilo que a gente viu. Terceiro ponto, devemos proclamar a nossa verdade em alto e bom som, né? Então, se é minha verdade, se é genuína, está aqui dentro de mim, por que eu não vou falar, né? Então, por que eu vou simplesmente me calar? E devemos ainda, o quarto ponto, ser capazes de usar a nossa inteligência para fazer o que for necessário a respeito daquilo que a gente vê. Então, como no conto, né, o que é que estava sendo necessário ali ser feito? Pedir ajuda. Elas pediram ajuda aos irmãos, que aí também são aspectos internos nossos, né, que são as nossas forças, que é quando a Clarice traz aqui em outro momento, que talvez eu não encontre agora, mas que ela traz em outro momento, quando a gente acessa a nossa energia masculina. Tá? E aí eu não sei também até que ponto que vocês já ouviram falar sobre isso, sobre energia feminina, energia masculina, mas tá dentro de estudos do sagrado, né, do sagrado feminino, do processo de intuição, e que cabe, e também do aspecto inconsciente, né, o psicanalista Jung traz essa abordagem das duas energias. Então, isso pertence a todo e qualquer ser humano, tá? A questão da energia feminina e da energia masculina, onde a energia masculina, que é essa que a gente acessa através dos irmãos psíquicos, é essa que desperta a gente para o movimento, para a ação, para a atitude, para a agressividade, para eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pela minha verdade, né? Que é na hora, por exemplo, no conto, que a irmã mais nova, a esposa, proclama, implora ali, me dá mais uns minutinhos, eu preciso rezar para eu aceitar a morte. Ela tá sendo astuta ali, ela tá... Deixa eu ver aqui uma forma de eu escapar disso daqui, que eu não vou me permitir me apagar, né? E aí, quando a gente fala de se apagar, a gente fala também, e inclusive eu até perguntei hoje nos stories pra vocês,
como que vocês de repente já viveram situações nesse sentido, de se sentirem apagadas, se sentirem amoídas, tolhidas, podadas, sem brilho, né? Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida de vocês, ou tenha tido pessoas próximas, geralmente são outras mulheres que percebem isso e que dizem pra gente, né? Poxa, tu tá tão sem brilho, tu era tão mais espontânea, mais alegre, né? O que que tá acontecendo? E às vezes elas estão te questionando ali com uma chave, tipo assim, olha, usa essa chave, né? Porque às vezes ser direta não vai resolver muito, mas elas sabem o que é que tá acontecendo, que você tá sendo podado, e ali elas estão com uma força tentando te ajudar a se reerguer. E aí, falando da chave, das perguntas, a Clarissa fala que as perguntas, elas são as chaves que fazem essas portas secretas da psique se escancararem. E aí, perguntas como, o que é que está por trás do visível? Isso me faz pensar, desde o começo, quando a gente criou aqui o projeto do Cá Entre Nós, que a gente sempre bate na tecla, vamos olhar para o que não está dito, para o que não está posto, né? Vamos aqui, como a gente diz, cearense, escacaviar mesmo, sabe? Futricar, procurar, investigar o que é que está por trás. Então isso é chave, né? Isso faz a gente sair do que está posto, de dizer, é assim, sempre foi assim, e dizer, não, por que sempre foi assim? A quem isso está agradando, né? Vou atrás de saber o que é que está por trás. E isso nos ajuda a lidar com o real, tá? Tanto no sentido de sair do nosso aspecto fantasioso e de idealizar a situação é desse jeito, a barba dele nem é tão azul, pra lidar com o real mesmo. Caramba, por trás disso existe um homem que tá lá matando as ex-mulheres dele, colocando os ossos delas lá no quartinho como troféu, será? Sabe? Isso é o conto, tá, gente? Mas trazendo pra vida real, né? Pro dia a dia, pras relações que a gente teve. Quantas outras mulheres, antes da gente se relacionar, às vezes, com um rapaz mais barba azul, assim, quantas mulheres também não sofreram? E como a gente é instigada, às vezes, a estar num processo de rivalidade e a gente aponta pra outra. Tô falando isso, eu tô lembrando de dois aspectos aqui, né, que eu quero trazer pra ti. Por exemplo, um aspecto antes de eu falar desse aspecto, deixa eu começar com outro. A Clarissa, ela traz mais na frente que uma das formas também da nossa inconsciência, trazer pra consciência de que a gente tá em perigo, ou de que a gente, tipo assim, ó, se alerta, continua aí com o teu radar ligado pra tu te perceber as ciladas que podem estar aparecendo na vida. Uma das coisas que pode ajudar a gente a perceber isso são os sonhos, né? Os sonhos mesmo, noturnos, os sonhos quando a gente tá dormindo. E que aí ela até fala, ela fez estudos, né? Ela também é historiadora, assim, de várias mulheres que ela também atendeu no consultório e que teve acesso à história de várias mulheres que pelo menos uma vez na vida, depois de mais adulta, né? Sei lá, depois dos 20 e poucos anos, pelo menos uma vez na vida, sonhou com um homem sinistro, né? Ela até usa esse termo. Um homem sinistro, um homem que você depois pode caracterizar, era um bandido, era um assaltante, era isso, era aquilo, sei lá o que vai estar no teu sonho, mas era alguém que te perseguia, era alguém que te trazia mal-estar, era alguém que te ameaçava, você se sentia ameaçado ali no sonho, né? Então, por que eu tô vindo primeiro pra cá, pra esse aspecto? Porque quando eu fui reler esse texto, né, esse capítulo ontem, para refrescar um pouco a memória para estar aqui com vocês hoje, esse livro todo, ele conversa muito com o que não está posto, né? Então, faz com que a gente acesse coisas muito inconscientes. Então, de ontem para hoje, eu sonhei isso. Eu tive um sonho desses, né? De uma determinada pessoa que eu me envolvi lá atrás, em algum momento da vida, que hoje eu tenho claramente o olhar de que foi uma situação que me deixou ali à mercê, vulnerável, enfim, que tinham pequenos abusos feito esses que a gente está conversando aqui, né? Da fala, do tolido, podado, das tentativas. Porque de fato não chegou a tanto, mas as tentativas aconteceram. Então eu sonhei com esse determinado sujeito me procurando, me ameaçando, sabe? Assim, me perseguindo no sonho.
E aí pra você ver como mexe, né? E esse sujeito, aí me lembra de duas situações para vocês verem como é caracterizado, né, de abuso, de estar invadindo o nosso limite e de estar tentando determinar que a gente tenha que pertencer a uma forma que ele que tá dando, né? E que isso afeta e corta a nossa criatividade, nossa espontaneidade, nosso jeito de ser mulher selvagem, né? Com os nossos instintos mesmo à tona. Então, um aspecto, na época que eu tava com esse rapaz, eu ia em um nutricionista muito querido e a gente passava horas, né? A minha consulta geralmente sempre era a última, porque a gente ficava conversando muito, a gente era amigo. Beleza. E eis que uma vez eu fui nessa consulta, e esse paquera da época ficou ligando, enchendo o saco. Assim, gente, o que é que tá acontecendo? Alguém morreu? Porque essas ligações aqui, ele sabia que eu tava no nutricionista, eu já tinha dito que a gente demorava lá e conversava, mas ele tava com desconfiança exagerada, sabe? Tipo, e pra que tudo quando eu fui embora, que eu finalmente, o que foi que aconteceu? Tá tudo bem, eu tô aqui e tal. Não, porque tudo demorou demais e blá, 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 blá. Tá, esse é um episódio, né, que eu queria relatar aqui, de como às vezes a gente é tolhida no nosso espaço. O que é que eu tava fazendo demais? Eu tava no consulta, eu tava conversando com um amigo, tava tudo bem, né? Então, mas quando a gente tá vendada, é como se fosse uma cegueira. Se eu tivesse tão vendada, podia ser que eu ficasse desesperada, achando que eu tava errada e me sentindo culpada por isso e tudo mais. Tanto é que essa relação não durou muito tempo, porque logo as manifestações iam vindo e eu fui me tocando de onde é que eu tava, né? A cilada que eu tava metida. Eu já era iniciada, mas passei por outras situações também que eu não era iniciada, eu era a jovenzinha ingênua do Barba Azul. Então, essas situações nos fazem questionar realmente o que é que está por trás do posto, do visível, do que está aqui, né? Quantas vezes a pessoa de repente está aqui nos podando de ser exatamente quem a gente é, do jeito que a gente é, com toda a nossa espontaneidade. E abrir a chavinha significa exatamente lidar com o real, ver além do que eu tô vendo, o que é que essa barba azul significa, o que é que tá por trás dessa porta. A Clarice, ela disse que a capacidade de suportar o que é ver, o que se vê, é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda. Ou seja, que ela volte a entrar em contato com ela mesma, com quem de fato ela é. E aí, as perguntas que ela disse que são chaves e que a gente não pode fingir que elas não existem são... Inclusive, eu coloquei até uma notazinha aqui, que são perguntas chaves para a transformação e que a gente deve perguntar sempre nas relações, sempre, em qualquer relação, inclusive na relação com a gente mesmo, tá? Então, se você quiser, pega papel e caneta aí, se não, qualquer coisa, pausa o vídeo quando tu for assistir gravado. As perguntas são: o que está por trás da porta? O que não é como aparenta ser, porque às vezes só aparenta. O que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber, né? Desse exemplo que eu dei, por exemplo, eu fantasiava que ia ser um romance de conto de fadas, bonitinho, mas no fundo eu sabia que aquela pessoa não era pra mim, mas eu não queria ver, né? Então, o que é que eu sei no fundo de mim mesma que eu prefiro não saber? Se questiona. E a última pergunta: que parte de mim foi morta ou está agonizando agora? Que parte de mim foi morta ou está agonizando agora? São aquelas partes que a Clarice também traz com muita precisão, que a gente não pode abrir mão, né? Que o caminho da nossa cura é exatamente a gente se defender do jeito que a gente é a gente defender a nossa forma da nossa alma se expressar através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, do nosso jeito criativo de ser. E aí, quando eu falo jeito criativo de ser, sim, todas nós temos esse âmbito da criatividade, né? Da energia feminina que está associada à criatividade. Então, a gente pode estar criando, por exemplo, agora, conversando, conjecturando, pensando, depois eu vou fazer aqui um bolo, eu tô criando, ou então na hora que eu tô criando uma brincadeira com os meus filhos, ou na hora que eu tô criando um projeto no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Então, a criatividade, ela tá posta.
ali, na hora que isso é tolhido, a nossa criatividade, o nosso jeito de ser, a gente precisa estar atenta, a gente precisa observar isso aí que não tá certo, né? Isso não é para não ser retirado. Então ela diz assim, como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma se expressar em seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Isso traz muito do que a gente conversa aqui várias e várias vezes também. Não é que a gente é única, então não dá pra colocar a gente tudo no moldezinho, sejam boazinhas. Não, peraí, o que é ser boazinha? Né? E quando a gente não é, meio que assusta, e a gente precisa aprender a sustentar isso aqui, tá? E aí ela disse, a chave ou as perguntas não podem ser ocultadas nem esquecidas. As perguntas precisam ser feitas, e mais do que ser feitas, elas precisam obter respostas. Então, por exemplo, essas perguntas que eu trouxe agora, né, que tu anotou aí, se pergunta e responde elas, tá? E ela diz, o trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres, aqueles que tem a lama, que tá tudo sujo, que a gente não quer lidar, que a gente tem medo, às vezes, de acessar, né? Pois se ela construir apenas nos melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente ela é. Então, às vezes, a gente quer se limitar no nosso eu mascarado, tá? De eu sou desse jeito, eu sou, sei lá, elegante, gentil, nananã, simpática, nananã, boazinha, agrado todo mundo, nananã. Às vezes a gente fica ali focada no eu mascarado e não quer acessar as nossas sombras, o outro lado da moeda. Mas é aí que a gente precisa ir, é aí que a gente precisa perguntar, questionar, entender. E ela diz, portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder da sua alma, porque você está se conectando, então é trabalhar em parceria, né? E aí ela diz, é nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo, ela tem condições de ver tudo, de suportar tudo, de ajudar, de ser ajudada. O nosso único bem que é difícil de destruir é nossa alma, então é preciso que a gente aprenda a dialogar com os nossos traumas, com os nossos incômodos. Por quê? Porque isso são pistas. Então, uma vez que a gente encara, por exemplo, o Barba Azul que apareceu na vida da gente, que a gente entende que aquilo ali foi um Barba Azul, a gente começa a se preparar, a ter pistas muito claras, porque se ele voltar personificado através de outra pessoa, por exemplo, ou de outra situação que traga algum tipo de abuso, ou até quando a gente se sabota de ter o merecimento de alguma coisa boa pra vida da gente, a gente fica inconscientemente, né? A voz do eu inferior, não, você não merece, não, por que você vai por isso daí, por esse caminho? Então você sai dessa superfície e você adentra. Isso é que vai te fazer caminhar pra frente, né? Esse processo de parceria mesmo com que não foi tão positivo assim, mas que você passou. Então, atenta também para os teus sonhos, tá? Quais foram os sonhos que você teve, de repente, com esses homens sinistros? A Clarissa, ela traz o significado desses sonhos com homens sinistros, tanto para mulheres jovens que estão aprendendo a se iniciar, né? E a gente não tá falando aqui de idade, a gente tá falando aqui realmente de se abrir para esse tipo de conhecimento, para realmente defender com unhas e dentes a tua intuição. Mas quando a gente é muito jovem ainda nesse processo, a gente não sabe tanto ainda se defender, e aí a gente tá ingênuo, a gente é presa, como no conto a esposa foi do Barba Azul. E o outro lado é quando a gente já tá iniciado, quando a gente já tem nessa sabedoria da lá que sabe, mesmo a gente sente, a gente consegue se ouvir, se apropriar da nossa intuição, mas a gente ainda pode sonhar com o homem sinistro, como aconteceu comigo de ontem pra hoje, né, que eu trouxe aqui pra ti. Então, o que é que ela diz? Em termos gerais, haveria a impressão de que para sonhadoras ingênuas ou desinformadas, esses sonhos representariam um alarme de despertar. Abre aspas. Olá, preste atenção, você tá correndo perigo, né? Então, pode ser que esses sonhos estejam te dizendo isso para você observar o que é que eu tô vivendo aqui, na vida real, no dia a dia, que de repente tá me fazendo correr perigo, que tá me apagando, que eu tô me distanciando de mim mesma, eu preciso estar atenta. E para aquelas que já estão conscientizadas e engajadas em atividade da natureza social,
O sonho com o homem sinistro seria quase um estimulante para lembrar a mulher o que ela está enfrentando, para incentivá-la a continuar forte, vigilante e prosseguir com o seu trabalho. E quando a gente fala dessa lembrança, a gente está associando porque esse predador natural, ele não necessariamente é só um predador interno, né, da nossa consciência, das nossas vozes internas, de repente do nosso eu inferior. Ele não é só isso, ele também não é só um homem específico, tá? Pra gente não sair aqui apontando, porque os homens são barba azul, não, calma, né? Existem homens que vão estar caracterizados nisso sim, mas a gente não pode generalizar. Então não é só nosso aspecto interno, não é só um homem específico que eu tive uma relação abusiva, alguma coisa nesse sentido, mas também tem aspectos na nossa cultura que podem ser encontrados dentro da própria família, dentro da própria comunidade, dentro do nosso trabalho. Então percebe que esses predadores naturais, eles podem estar em qualquer canto, a gente precisa estar atenta, tá? Há um ditado que diz que a cultura cura. E se a cultura tem essa propriedade medicinal, as famílias aprendem a curar também. A Clarice traz. Só vou ver aqui. E se a nossa vida criativa, que a gente até comentou aqui um pouco mais cedo, que é tão nossa, que é tão genuíno, da nossa energia feminina, se ela for retardada, se ela for interrompida, o que é que a gente faz? Como é que a gente corrige isso? E aí eu falei um pouquinho, mas eu volto a reforçar. A gente precisa se levar a sério. Ótima live. Denise Araújo está dizendo. Obrigada, Denise. Muito bom ter a companhia de vocês. E, inclusive, vocês estarem aqui, pra mim, é simbólico. É um sinal de que vocês se levam a sério. De que vocês querem aprofundar na mulher que vocês são. Que vocês querem defender quem vocês são pra vocês, pro mundo. Né? Amo esse livro. Eu também. Já vem a terceira ou quarta vez que eu leio ele. Então, a gente, assim, o antídoto seria a gente valorizar mesmo a nossa vida criativa. Isso significa dizer valorizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, nessas obras que a gente cria, que muitas vezes o nosso predador natural vem e diz, não, tá mó paia, bem cearense. Tá muito ruim isso daí que tu fez. Ave Maria, só consegue fazer isso daí? Não, minha filha. Tá, fulana faz melhor. Você já usa o termo de comparação e da rivalidade, que era o outro ponto que eu queria falar que eu tinha me esquecido, mas eu me lembrei agora, né, que é a questão da rivalidade. Lembra quando eu tava falando mais cedo do caso de abuso? Outro ponto dessa mesma pessoa foi, e que eu digo pra vocês desconfiarem, né, dos ossos deixados para trás, dos barbas azuis que aparecem, por exemplo, quando o cara chega já com a fala, não... porque às vezes a gente questiona, né? E tu, como foi que terminou tua ex-relação e tudo mais que foi que aconteceu. E a fala era repetitiva. Então fiquem muito atentas nessas falas, né? Não, a ex é que era louca. Tu acredita que ela fez não sei o que, não sei o que? Aí a outra ex da outra relação era louca também, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso era repetido. Minha anteninha ligou logo. E eu tô trazendo isso pra vocês refletirem, porque... aqui no consultório eu vejo muito o contrário. Até que a mulher entre nesse aspecto de ter contato, conexão com a mulher selvagem dela, o aspecto é o contrário. Tá vendo? Realmente, Raniele, tu viu? Olha, ele disse que a ex, ela fez isso, é doida mesmo, né? Então a gente entra nesse aspecto que a cultura instiga na gente de rivalizar, de competir com outra mulher. E aí, nesse caso, como eu já tava mais acordadinha, na hora que eu escutei, a gente tem alguma coisa errada aqui. Por que todas as ex são loucas? E ele é o alecrim dourado, não tem problema nada com ninguém, maravilhoso. Meu Deus, como é que Deus deixou um anjo desse descer aqui pra terra? Porque nem cabe um anjo desse aqui na terra. Tô sendo irônica, tá, gente? Mas eu questionei e eu fiquei muito atenta. E o ciclo se repetiu, né, comigo. Porque quando a gente terminou, eu fui a próxima doida, certo? Da história. Porque como é que eu termino com um alecrim dourado desse? Uma pessoa maravilhosa, incrível, que me traiu e mentiu na minha cara. E eu tive que dizer que, como assim, meu filho, né? Então, a gente precisa estar muito atento. A gente precisa realmente aprender a se defender. Esse é o caminho,
desse livro. É isso que ela traz tanto. E que reforça com um aspecto que eu sempre trago aqui pra vocês. Sempre, gente, conhecimento é portal. Então, tomar consciência é sair fora da caixa, é sair do que disseram que tem que ser, não, né? Na hora que eu tomo conhecimento, que eu tiro as vendas, que eu enxergo o que não tá posto, que eu enxergo o que não foi dito, que eu vá atrás de esmiuçar pra entender os significados e simbologias do que tá por trás da porta, aí sim, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu vou poder sair de um possível vitimismo, que eu sou vítima do que acontece, do que, sei lá, meu eu inferior ainda está comandando na minha vida, ou vítima dessa situação com esse rapaz, ou do trabalho, ou da cultura. Eu saio desse lugar, eu não sou vítima, eu sou atuante. Eu posso realmente escolher o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero mais. Eu não quero situações de abuso repetitivos. Então, como que eu vou agir em relação a isso? É o caminho, né? Conhecimento, tomar consciência. Então, a Clarissa, eu tô finalizando aqui, tá? Pra gente já ir fechando. A Clarissa, ela fala que a cura é prestar atenção à sua intuição. Prestar atenção à sua voz interior. Gente, é o que a gente mais conversa aqui, né? Peraí que hoje tá demais. Também eu tô igual uma tagarela, né? Mas é porque esse livro realmente ele é fantástico. E esse capítulo, ele sempre mexe comigo, sempre. Pelas relações. E é porque eu nem vivi grandes coisas feito que eu vejo aqui no consultório, tá? Mas eu sempre tive acesso a muita mulher, né? Isso está muito em mim, assim, eu sou muito grata por isso. Então, sempre tive acesso a muitos relatos e me dói muito, né? Entrar nesse capítulo sempre me dói muito, porque eu vejo quão muitas vezes a gente está fragilizadas, né? Vulneráveis, e o quanto que a sociedade reforça esse lugar, o machismo, o patriarcado, né? E quando a gente vai tomando consciência dessas coisas, realmente é cura, né? A gente vai se libertando e a gente não se liberta só, gente. Assim, é uma mãozinha dando a mãozinha pra outra que vai puxando e a gente vai se libertando juntas. Então, pra mim, quando eu falo que é muito simbólico vocês estarem aqui junto comigo, é isso. É tipo, estamos aqui dando a mão uma pra outra, né? Inclusive, eu tava escutando uma psicóloga falando também, a Manuela Xavier, vocês devem ter visto, ela é muito voltada pro feminino também, assim, pra trabalhar com mulheres, e aí ela dizendo exatamente isso. Quando foi que você foi salva de alguma situação? Geralmente foi uma mulher que tava lá contigo, que cuidou de ti, que te amparou. Geralmente é uma mulher. Então isso é inato, tá na gente, né? Só que a gente é ensinada a quê? A rivalizar, a competir, a não sei o quê. Então, eu acho que o objetivo quando a gente caminha aqui é muito nesse sentido mesmo, de resgatar essa parte que existe dentro da gente, que é tão nossa, pra gente estar junto. Então, prestar atenção à tua intuição, às tuas vozes internas. Elas têm poder, elas têm valor, elas estão, assim, com necessidades, querendo ser vistas, ouvidas. Então, não se nega a isso, né? A ela complementa, faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo. Então, se tu viu, tu viu. Como é que alguém chega pra ti e diz, tu não viu isso não? Aí tu vai dizer, realmente, eu não vi não. Porque o Barba Azul, ele faz isso, ele deixa a gente confusa, ele manipula. Então, se tu viu, tu viu. Se apropria disso. Ouça o que você estiver ouvindo, né? E então, haja com base no que sabe ser verdade. A verdade que está dentro do teu coração e a verdade que está posta. Lidar com o real. Não importa que tipo de pressão, tente reprimir a expressão da alma da mulher. Nada disso poderá alterar o fato de que uma mulher é o que é. Ela é tudo isso. Nós somos tudo isso. E pra gente finalizar e eu não tomar mais o teu tempo, porque afinal de contas a gente tá aqui toda terça e próxima terça a gente entra no próximo capítulo, que é a Vassalisa, a Sabida, a boneca no bolso. Eu quero finalizar com essa citação da Clarissa Pinkola Estes, com esse nome morto de chique. Peraí. Ela fecha esse capítulo dizendo: a mulher selvagem ensina às mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura, nessas ocasiões, só faz com que o predador sorria. E a gente tá chorando.
Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele. É imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua. Ela já não é mais uma meta ou um alvo. Eu complemento, um pedaço de carne. E é esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. Esse é o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. Manter a nossa mulher selvagem perto. Estar atenta ao que a nossa intuição, as nossas vozes internas falam. Esse é o antídoto. Buscar o conhecimento. Enxergar o que está por trás da porta. Ver o que não está posto, o que não está dito. Beleza, gente? Me digam aí se ficou alguma dúvida, como é que chegou aí pra vocês. Vou colocar aqui a musiquinha pra gente finalizando, enquanto vocês podem escrever aí qualquer coisa que vocês queiram. Eu espero que a gente se encontre na próxima terça-feira. E se essa live de hoje fez sentido pra ti, se tu lembrou de alguma mulher, né, de alguma situação que tu viveu, de repente encaminha pra ela. Isso pode ser pauta para vocês conversarem, para vocês terem as conversas mais profundas de vocês. Mulheres fortalecem mulheres, tá? Já que a gente já finalizou e tá só conversando aqui, quem quiser ir indo, muito obrigada pela companhia. Mas só pra gente ter ideia, né? No último Dia das Mulheres agora, desse mês, eu fui pra um evento e... Gente, que legal. Acho que eu nunca faço isso, divido assim, né? No finalzinho da live, mas tô gostando de fazer isso agora, vou fazer. Eu fui pra um evento, um café da manhã de mulheres, tinham quase 100 mulheres, foi lá em Dubai. E muitas mulheres que eu não conheço, né? Assim, eu conhecia uma que era que eu tava indo com ela, e lá eu fui conhecendo uma e outra, a gente foi conversando e foi muito bacana. Mas o que eu quero trazer mais pra vocês é que o simples fato de estarmos entre mulheres é potente, é força. Gente, vocês não têm ideia de como aquilo ali me fez bem. Como eu fiquei renovada de energias quando eu voltei pra casa. Tá? E pra seguir, pra trabalhar, pra estar bem no meu relacionamento. Então, às vezes, a gente se opõe, se anula, se guarda, diz, não, tem que me ocupar aqui de tantas coisas. Inclusive, nesse capítulo, a Clarice fala também que uma das desculpas que ela escuta tanto das mulheres que dá vontade de dar uma chacoalhada mas eu não tenho tempo. Mas é você é importante, né? Você precisa de você, de cuidar de você, de ter tempo pra você, de se ouvir, de se perceber, de sentir suas coisas, suas questões. Então, é nesse sentido de a gente potencializar mais espaços como esse. Então, por isso que eu digo, encaminha lá pra tua amiga, né? Divide desse espaço, vamos praticar a sororidade, porque às vezes é o que a gente tá precisando. E às vezes é estar junto que a gente tá precisando. E a gente nem sabe. E depois que a gente volta, a gente diz, nossa, como foi incrível e foi maravilhoso. Então, eu espero que vocês estejam saindo daqui, né, dos nossos encontros dessa forma. Nossa, como foi incrível, como foi maravilhoso. Pra mim tá sendo. Um beijo, boa tarde, bom dia, ótima semana pra vocês e a gente vai se falando por aqui, tá bem? Se quiserem que eu coloque o conto todo lá no Telegram, manda direct pra mim que eu boto. Beijo! Vou colocar aqui a musiquinha pra gente finalizar. Palminhas, obrigada. Beijo no coração. Livre, leve, humana. Livre, leve, humana. Ótimo depoimento. Obrigada, Silvana. Só pensa em se jogar. Mamá guerreira e vadia. Já não sabe mais em quem confia, não. Livre, leve, humana. Livre, leve, humana. Livre, leve, humana. Beijo.